Olá, galerinha do quinto ano, bom dia! Vamos para mais uma aula online. Hoje nós vamos falar sobre sinais de pontuação. Livro de português, páginas 46 a 54. Sinais de pontuação. Ai, professora, já vem você com esses sinais. São muitos os sinais. 2 pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, vírgulas, ponto e vírgula, aspas. Ai, é muita coisa. Verdade. Mas é fácil. É só uma questão de prestar atenção. Então vamos lá. Quando nós nascemos, o primeiro som que emitimos é o choro. Não é verdade? Daí, nós crescemos, aprendemos a falar, depois a escrever, correto? A escrita vem depois da fala, ou seja, primeiro nós falamos, depois nós escrevemos. Não é assim que acontece? A escrita vem para representar a fala e a pontuação vem para auxiliar a escrita das intenções da fala, auxiliar a escrita das intenções da fala. A fala tem intenção? Sim. Quando nós falamos, nós expressamos, gesticulamos, usamos o corpo, usamos as mãos, usamos o rosto. Então, isso é a intenção da fala. A fala também ajuda na entonação da voz. Quando eu falo alto, quando eu falo baixo. Fiquem quietos! Fiquem quietos. Olha a entonação, como muda. Mas afinal, qual é o papel desempenhado pelos sinais de pontuação da escrita? Para que serve, professores, essas pontuações na escrita? Eles funcionam como substituto dos atos da fala. É a forma que você fala, é a forma que você vai empregar as pontuações. Mas como assim? Quando você fala, você vai proporcionar um ritmo, uma entonação e passa a indicar os sentidos, o limite. Então, esse é o desempenho, é a função da pontuação. Ah, professora, os sinais têm muitas regras e eu não consigo gravar todas elas. Sem problemas, nada de pavor. Então, vamos fazer uma reflexão sobre a pontuação. A pontuação pode auxiliar na mudança do sentido e das intenções. E isso já facilita para você escrever alguma coisa e pontuar corretamente. Vou dar um exemplo. Quando eu falo, preste atenção, eu mandei, eu declarei, ponto final. Quando eu falo, poxa, preste atenção, eu coloquei um sentimento na minha frase. Eu usei o ponto de exclamação. Viu como é fácil? Quando você muda a entonação, você muda a pontuação. Logo, mudo a intenção, mudo a pontuação. É fácil. Vocês já repararam que quando eu mudo a posição da vírgula, eu mudo todo o sentido da frase? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Todas as vezes que nós usamos a pontuação, eu mudo o sentido. Então, quando você mudar a entonação da sua fala, automaticamente você vai mudar a sua pontuação. Então, é isso. Mudo a intenção, logo mudo a pontuação. Isso vai ajudar bastante. Todas as vezes que vocês usarem a entonação na fala, vocês utilizam a pontuação adequadamente. Ok?
Agora eu vou ler para vocês as regras dos sinais da pontuação. Mas nada de pavor, hein? Vamos lá. Ponto de interrogação, ponto de exclamação. Ponto de interrogação é utilizado para formular perguntas. Exemplo: você gosta de verão? Ponto de interrogação. Ponto de exclamação é utilizado depois de frases que exprimem sentimentos, surpresa, felicidade, indagação, susto. Exemplo: que susto! Ponto de exclamação. Depois das interjeições, chamando atenção para algo, para alguém, quando eu falo, ei, ufa. Posso usar os dois pontos juntos? Pode. Posso usar o ponto de exclamação e de interrogação? Sim. Quantas vezes vocês já não viram isso? Em quadrinhos, uma narrativa. Mas como eu posso usar isso? Em que momento eu posso fazer isso? Eu posso usar os dois juntos em um diálogo, na narrativa, quando um personagem se espanta ou questiona ao mesmo tempo. Exemplo: a mãe chegou em casa e falou assim. Ela pergunta: quem é que vai ao mercado para a mamãe? A filha responde: eu. Você? Nossa, nunca imaginei que você fosse. Se encontra muito esses dois pontos juntos em quadrinhos, em textos narrativos. 2 pontos. É utilizado para introduzir uma fala. Exemplo: e João respondeu, 2 pontos, não quero. Atender citação. Exemplo: já dizia Plutão, o jovem é muito difícil de domar. Iniciar enumeração ou sequência de palavras que explicam ou resumem ideias. Exemplo: anote meu endereço, 2 pontos, Rua Panamá 23. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula é equivalente à vírgula. Pode ter a função de um ponto ou a função da vírgula. Ponto e vírgula é utilizado para separar itens enumerados, igual a vírgula. Exemplo: uma xícara de trigo, ponto e vírgula. Uma xícara de fubá, ponto e vírgula. 1 litro de leite, ponto. Separar várias orações dentro do mesmo período. Exemplo: os empregados que ganham pouco reclamam. Os patrões que não lucram reclamam igualmente. Observe que na palavra reclamam, ponto e vírgula. Os patrões. Posso usar vírgula também para separar elementos de uma mesma frase. Exemplo: os conteúdos das provas serão, 2 pontos, geografia, ponto e vírgula, história, ponto e vírgula, língua portuguesa. Ponto final. Nossa, esse é o mais fácil. Ponto final é utilizado em final de frases. Exemplo: hoje será um ótimo dia. Final de abreviações, preste atenção. Exemplo: senhor, ponto, João. Esse SR, ponto, foi abreviado, porque na verdade deveria ser escrito senhor. Como eu não escrevi a palavra toda, eu abreviei, então eu tenho que pôr um ponto. Olha o exemplo de baixo. É X, eu queria escrever exemplo, só que eu abreviei. E toda vez que tem uma abreviação, tem que ter um ponto. Frases declarativas. Exemplo: preste atenção, declarei. Frases imperativas. Uma ordem, quando eu mando, fique quieto. Vírgula.
Vírgula é utilizado para separar termos que possuem a mesma função sintática na frase. Elementos de enumeração. Como assim? Exemplo: comprei lápis, vírgula, borracha, vírgula, apontador e corretivo. Ponto. Isolar vocativo, que evoca o termo. Exemplo: José, vírgula, lava meu pé. Exemplo: Maria, vírgula, não faça isso. Isolar aposto, explica o tema anterior. João, vírgula, bom aluno, vírgula, tirou boas notas. Ponto. Marcar omissão de um termo. Exemplo: ela gosta de praticar esportes, vírgula, e eu, vírgula, de comer. Ponto. Separar expressões explicativas. Exemplo: faça sempre o melhor, vírgula, ou seja, vírgula, não pare de se esforçar. Separar nomes de locais e datas. Exemplo: Rio de Janeiro, vírgula, 8 de outubro de 2019. Todas as vezes que vocês verem uma palavra e um numeral em seguida, tem que haver vírgula. Rio de Janeiro é uma palavra. Logo em seguida vem o numeral? Sim, então tem que pôr vírgula. Rio de Janeiro, vírgula, 8 de outubro de 2019. Reticências. Reticências são utilizados para indicar apagamento de palavras ou trechos. Exemplo: ela não queria muita coisa. Reticências. Ela só queria paz e amor. Interrupção. Exemplo: se você pedisse com mais educação. Reticências. Reflexão de uma frase. Exemplo: gritos, barulhos, buzinas, correria, pessoas estressadas. Reticências. O trânsito é assim. Aspas. Aspas podem indicar citação, fala de alguém. Exemplo: ser ou não ser, eis a questão. Entre aspas, alguém falou isso. Expressões estrangeiras. Exemplo: o show foi muito animado. Show, entre aspas. ênfase em palavras ou expressões. Ironia, gírias. Exemplo: ele se sentia o bom, entre aspas. Parênteses. Parênteses são utilizados para isolar explicações e indicar informação acessória. Exemplo: Maria estava cansada, entre parênteses, trabalhou muito e não deixou de fazer o dever. Maria nasceu no Rio de Janeiro, entre parênteses, 2001. Travessão. Travessão são utilizados para indicar mudança de pessoa no diálogo. Cada vez que tem uma fala, eu uso travessão. Exemplo: travessão: querido, você já fez a tarefa? Travessão: sim, mamãe. Indicar fala de personagem no discurso. Exemplo: travessão: não irei mais ao museu. Substituir vírgula, isolando um aposto. Exemplo: o leão, travessão, o rei da selva, travessão, é um lindo animal. Exercícios. Livro de português, páginas 50 a 54. Como disse, não se apavorem. Mudo a intenção, muda a pontuação. Beijos!